de Moisés são reunidos todas as características necessárias para ser ele o autor humano do Pentateuco, pois ele era um homem dotado de grande capacidade espiritual, moral, física e psicológica para isso, tendo em vista que ele foi criado no palácio dos faraós, sendo instruído em toda a ciência dos egípcios, mostrando ser poderoso em suas palavras e obras. Atos 7:22. Foi também testemunha ocular dos acontecimentos do êxodo e da peregrinação no deserto. Ele gozava de uma profunda comunhão com Deus e recebia revelações especiais conforme o próprio Pentateuco relata. Então, com relação à capacidade intelectual de Moisés para ser o autor desta obra de uma complexidade tão grande, tão tremenda, já tratamos disso inclusive em outro vídeo, no vídeo anterior, quando analisando acerca da vida de Moisés, os 40 primeiros anos de Moisés no Egito, convivendo no palácio de Faraó, em contato com a mais alta ciência que a humanidade poderia dispor na época, que ela tinha na época. Depois 40 anos no deserto de Midian, apacentando ovelhas para o homem com quem estabeleceu um vínculo de parentesco, né? o seu sogro, Jetro, uma vez casando-se com a filha dele. Todo esse grande período, né, convivendo com essa vida diferente, essa vida mais limitada, mais sofrida, mais arriscada, exposto a intempéries, com todas essas dificuldades. Esses 40 anos no Egito, com toda essa ciência, esse conforto, esse poderio, depois desses outros 40 anos com essa dificuldade, privação, veio a constituir, veio a formar, a preparar este homem Moisés para o encontro da sarça ardente perto do Monte Sinai, quando ele recebe enfim o seu chamado e então é capacitado para esta obra. Mas todo esse histórico produziu, contribuiu, colaborou para a formação deste homem que viria a ser chamado por Deus, escolhido por Deus para esse grande ministério. Como falamos no vídeo anterior, não acredito que a ciência e a filosofia e a religião egípcia sejam constituintes da revelação presente no Pentateuco. Não acredito nisso. Não confesso esse tipo de posicionamento, de que no Pentateuco tenhamos um subsídio de filosofia e de religião egípcia. Não é essa a questão. A questão é que Moisés precisaria ter uma capacidade cognitiva avançada para poder absorver o conhecimento que seria transmitido, seria revelado por Deus para ser transmitido à lei. Então, para que Deus pudesse encontrar alguém com quem compartilhar, transmitir este conhecimento com toda essa profundidade, com toda essa complexidade, era necessário preparar esta pessoa para isso. Desenvolver a sua mente, desenvolver sua capacidade intelectual, sua capacidade de absorção de conhecimento. Então, isso que representou o Egito, a ciência do Egito, a filosofia do Egito, o desenvolvimento que o Egito tinha alcançado na época em relação à sabedoria, à ciência, e depois dos 40 anos moldando, remoldando este homem, quebrantando muitas vezes a arrogância que ele pode ter adquirido, a confiança em si mesmo, e fazendo assim com que ele fosse preparado para enfim ser chamado e ser capacitado. E agora sim, Deus com o seu chamado, com a revelação na sarça ardente, trouxe a capacitação que ele precisava. Esses 80 anos não capacitaram, o prepararam para então ser capacitado. Foi Deus quem capacitou ele para a execução desta obra. Agora, passando dessa questão do Pentateuco, da autoria mosaica, a gente vai para o questionamento dessa autoria. Então, chegando aqui nesse trecho, na página 25 ainda, primeiros questionadores, temos no ano de 1671, esse Baruch de Spinoza, que é dessa época, ano de 1671. Temos a figura de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza. Quem era Baruch Spinoza? Baruch Spinoza era judeu. Ele viveu na Holanda durante muito tempo. A Holanda nessa época já estava muito envolvida dentro da revolução, da reforma protestante. A forma de governo era dirigida por esse modelo reformado, esse modelo protestante. Baruch Spinoza, sendo judeu,
ele torna-se filósofo, um grande filósofo da época, um grande pensador da época, e começa a desenvolver a sua filosofia e começa a questionar alguns postulados. Dentre os postulados que questiona, entra a questão tanto a questão teológica, a questão que debate acerca de Deus, da sua natureza, quanto também a questão escriturística, a questão bíblica. Então Baruch Spinoza participa aí, de um movimento de época que passa a analisar a Bíblia com um ponto de vista diferenciado em relação à tradição que já historicamente analisava a Escritura, ensinava, discutia sobre ela, escrevia acerca dela, e tinha como certo já a autoria mosaica, tinha como certo já aqueles postulados que defendiam a autoria mosaica, a revelação e a inerrância de toda a Escritura. Então, Baruch Spinoza participa de um conjunto de pensadores da época que começa a questionar essas bases, a analisar esse texto numa outra perspectiva. E dentro dessa nova análise vem a questão do questionamento da autoria mosaica. Então, esse questionamento da autoria mosaica baseia-se numa análise textual. Com essa análise textual, temos que os questionadores levantam os principais questionamentos em relação à diferença, à heterogeneidade de textos. Então eles dizem, esses textos com essas diferenças não podem ter saído da caneta de um mesmo autor. E outras questões que eles levantam em relação aos referenciais históricos e geográficos da época. Então eles falam que alguns referenciais históricos e geográficos não poderiam ser comprovados e provavelmente eram lendários. Então ele fala, essas questões com relação a esses locais, essas datas, esses personagens, esses reis que são alegados, esses povos que são mencionados na conquista, nas batalhas de Israel, não eram comprovados cientificamente, historicamente, por isso eram tidos como lendários. É assim que Baruch Spinoza participa de um conjunto de pensadores que vai dizer que a obra do Pentateuco é uma obra tardia, na verdade. Não é uma obra produzida pelo próprio Moisés, na época de Moisés, mas sim uma obra produzida no tempo já da monarquia de Israel, e aí alguns atribuem, por exemplo, ao 8º ou 9º século antes de Cristo, lembrando-se que Moisés de pelo menos as teses que temos aí de 1445 a.C., e eles atribuem, esses questionadores aqui da autoria mosaica, atribuem a obra do Pentateuco a pelo menos o 8º ou 9º século antes de Cristo, ou seja, bem posterior à época de Moisés, E os questionamentos giram em torno dessas informações que são questionadas por eles em relação à verdade histórica, às comprovações históricas da época. Então, eles falam que aquelas informações que estão presentes ali, muitas são lendárias e muitas não poderiam ter vindo da época de Moisés. Inclusive, olhando para a complexidade da lei e a forma como ela está constituída, a forma como ela foi construída, eles entendiam que não era possível um autor da época de Moisés ter construído tal complexidade de leis, ter construído tal complexidade de sistema, tanto na questão legislativa, a questão civil, a questão ritual, né, e com relação às narrativas. Então eles entendem que a autoria de Moisés seria impossível, não teria competência para alcançar tal nível de desenvolvimento. Só que isso vai ser amplamente, vamos dizer assim, vai ser destruído. Esse argumento, esse questionamento, esta dúvida será sanada quando evidências arqueológicas derrubarem esse argumento. Será contra-argumentado. Isso será contra-argumentado com evidências arqueológicas que vão comprovar que o ponto de vista conservador pode sim ser sustentado como verdade a partir das evidências que vão corroborar a tese da autoria mosaica. Então, tanto a questão dos primeiros questionadores, temos aqui Baruch Spinoza, questionando a autoria mosaica, como também depois de Baruch Spinoza, temos um movimento chamado Alta Crítica Textual. Esse movimento da Alta Crítica Textual
ele está ligado também aos movimentos da Reforma, e ele passa a analisar as escrituras de um ponto de vista estritamente científico. Então uma das maiores falhas da alta crítica textual é a questão da negativa do sobrenatural. Eles são antissobrenaturalistas. E com a negativa do subsídio sobrenatural presente na Escritura, temos de antemão um ponto de vista viciado. Por quê? Uma vez que eles dizem que o sobrenatural não é possível, eles já estão vinculando toda a sua opinião a um determinado ponto de vista. Então não há neutralidade aí. O ponto de vista qual é? O ponto de vista cético. Então o ponto de vista cético pretende prevalecer sobre a realidade do sobrenatural, negando-a. Uma vez negando-a, a sua crítica já está deficiente. Nega o sobrenatural, sendo que a Bíblia afirma o sobrenatural. Há então uma contradição irreconciliável, né? Aquele que entra pelo campo da alta crítica textual necessariamente está negando o sobrenatural. Agora, será que é possível negar completa e totalmente o sobrenatural? Será que é possível afirmar que não existe, que não é possível, que não acontece? A alta crítica textual, ao tomar esse caminho, já necessariamente vinculou seu ponto de vista a este lado da questão. Com isso, aqueles que afirmam, aqueles que vivenciam, aqueles que têm como realidade o sobrenatural, que é defendido pela Escritura como real, e está presente nela enquanto poder de Deus, enquanto manifestação de um Deus sobrenatural, enquanto manifestação de um Deus que tem autoridade sobre a natureza e sobre a criação, logicamente vai criar um antagonismo irreconciliável, um antagonismo que jamais será resolvido. A alta crítica textual vai elaborar toda essa questão crítica, essa análise crítica sobre as Escrituras, vai questioná-la com relação à autoria, data, autenticidade e diversos outros aspectos, e toda a sua crítica vai estar vinculada a um ponto de vista a priori antissobrenaturalista. Então, logo, a alta crítica textual serve para quem? Para quem não crê no sobrenatural, para quem não crê em Deus, para quem não crê na Bíblia. Quem crê no sobrenatural, quem crê na Bíblia, quem crê na verdade bíblica, necessariamente rejeita a alta crítica textual. Então temos que, página 25, há 2 séculos, eruditos de tendência racionalista puseram em dúvida a autoria mosaica do Pentateuco, criaram a conhecida teoria documentária da alta crítica, segundo a qual os primeiros 5 livros da Bíblia são uma compilação de documentos redigidos, em sua maior parte, no período de Esdras, 444 a.C. Então, aqui temos um grupo que diz que toda a conjuntura de textos, tanto do Pentateuco, da Torá, quanto do Nebirim e do Ketubim, é na verdade uma composição extremamente tardia, de 444 a.C., ou seja, a época de Esdras. É quando eles entendem que os copistas de Esdras, os escribas, na verdade, compuseram toda a Bíblia. Mesmo que tenham tido algum subsídio, alguma tradição, eles fizeram uma releitura sobre as tradições e sobre as lendas e inventaram a Bíblia. Então eles dizem, a Bíblia foi inventada em 444 a.C. Esse tipo de posicionamento mostra toda a irreverência, mostra todo o desrespeito, né? E mostra toda a falha do pressuposto antissobrenaturalista, do pressuposto cético, extremamente cético, adotado pela alta crítica textual. Mostra que o argumento deles está vinculado a um ponto de vista, uma filosofia detratora, né? Que vem tentar destruir a autoridade bíblica e a autoridade sobrenatural, autoridade espiritual, revelacional dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Eles fazem isso não só em relação ao Antigo Testamento, mas também em relação ao Novo Testamento. Quando, por exemplo, ao tratar dos Evangelhos, eles, a partir dessa análise, análise a priori antissobrenatural, eles tentam analisar o que do Novo Testamento é
um texto de fato atribuído ao Jesus histórico ou um texto criado, fantasiado pela igreja para construir a imagem do Jesus sobrenatural, do Jesus Filho de Deus. Então, com isso, eles mostram a sua descrença, a sua incredulidade, o seu ceticismo, o seu ateísmo e tentam desprover a Bíblia de tudo aquilo que é caráter sobrenatural e revelacional, né? Caráter de inspiração divina. Então, a partir desse entendimento, nós vemos que a alta crítica textual, atribuindo os textos bíblicos a, no máximo, o ano de 444 a.C., o que eles fazem? Eles compõem um sistema próprio de análise. No entender desses expositores, o documento mais antigo que se encontra no Pentateuco data do tempo de Salomão. Então eles entendem que o texto mais antigo possível do Antigo Testamento data do tempo de Salomão. Julgam que o Deuteronômio é uma fraude piedosa, escrita pelos sacerdotes no reinado de Josias, tendo em mira promover um avivamento, que o Gênesis consiste mormente em lendas nacionais de Israel. Então eles não têm nenhum problema em tratar os textos com nesse viés. O viés de declararem que são lendas, declararem que são composições tardias, que são fraudes. Não há nenhum problema deles em olhar para os textos bíblicos e qualificá-los dessa maneira, exatamente por causa dos pressupostos adotados. De antemão é adotado um pressuposto que diz que o sobrenatural não é possível, não existe. E também é adotado alguns pressupostos, principalmente no caso de Baruch de Spinoza, e dizer que alguns referenciais são lendários, alguns referenciais são incorretos, alguns referenciais históricos e geográficos não existiam, né, foram inventados. Agora, qual é o problema? A arqueologia e a paleontologia vai derrubar muitos desses argumentos. Principalmente no que diz respeito à história e à geografia. Vai mostrar a exatidão da Bíblia. E vai mostrar características textuais presentes ali que só poderiam ter sido colocadas, escritas, narradas com aquela forma de narrativa pelo autor, por pessoas inseridas naquela época. Pessoas de uma composição tardia, como por exemplo 444 a.C., o retorno do exílio, não teriam condições de descrever aquele quadro histórico daquela maneira, por ser um contexto muito tardio, um contexto muito distante do contexto em que eles estavam inseridos. Aí cai por terra tanto a questão dos iniciantes da crítica da autoria mosaica, quanto os pressupostos elaborados aqui pela alta crítica textual. A alta crítica, por exemplo, ela faz análises na questão linguística. Ela busca o significado das palavras e das frases. Agora, sempre a releitura feita pela alta crítica textual com relação ao significado das palavras e das frases, levando em consideração o pressuposto antissobrenatural. Então é sempre a partir desse ponto de vista cético, desse ponto de vista ateu. É a partir desse ponto de vista que eles estão analisando esta análise textual do significado das palavras e das frases. Uma análise, uma crítica literária da circunstância em que foi escrito. A circunstância que foi escrito. Com isso eles vêm a dizer que não seria possível Moisés elaborar, né, construir todo aquele texto, toda aquela monumental construção complexa de leis, por causa da circunstância em que ele estava. Ele não tinha competência, ele não tinha capacidade, ele não tinha como elaborar tudo aquilo, porque ele não tinha capacitação necessária, a formação necessária, e aonde os achados arqueológicos vêm demonstrar que esta crítica está desprovida de verdade, porque foram encontrados vestígios muito antigos, vestígios anteriores a Moisés, de legislações tão complexas quanto o Pentateuco, tão complexas quanto a lei de Moisés. A lei de Moisés tem caráter revelacional, mas em questão de complexidade haviam outros códigos de leis que também eram de uma complexidade, de uma profundidade tremenda, e que a alta crítica textual não tinha conhecimento deles, mas a arqueologia trouxe à tona. Por exemplo, o Código de Hammurabi.
Código de Hammurabi e Lei de Moisés. É ali, questão de nível de avanço. A Lei de Moisés prevê algumas coisas que o Código de Hammurabi não preveu, não